Fala galera da ideia, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Clinton. Para quem me conhece, eu também sou o Clinton. É nós e tamo junto. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, o The Boss. E se você é novo por aqui e caiu de paraquedas, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like. E se você gostar, né, deixa um comentário falando bem, falando mal, falando de fato o que você achou do nosso vídeo. Se você concorda com a minha opinião, se você discorda da minha opinião, não tem problema. O debate sempre vai ser saudável e interessante para todo mundo. Beleza? Se você assistiu o vídeo e não gostar, não tem problema nenhum, pode deixar o seu dislike. O importante é que você manifeste a sua opinião. Beleza? Então é isso, o vídeo de novo, o vídeo de hoje, a gente vai passar um pouquinho, né, sobre os principais ativos e falar também um pouquinho sobre os ativos que vocês pediram lá no nosso canal do Telegram. Beleza? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. O primeiro aqui vai ser, vamos ver aqui. Bitcoin, Ethereum e ADA. Vamos lá. Tá. Tem uma fofoca hoje, lembrei. Antes de vocês, né, da gente começar a falar dessa fofoca, é, eu tive conversando com a Ari, né? Vocês ficam perguntando tanto para a Ari quanto para mim, lá no Instagram, no direct, ficam perguntando quando que a gente vai lançar um curso, uma mentoria, algo desse tipo. E eu e a Ari, a gente sempre conversou junto com os meninos, né? Que, assim, é legal ter esse trabalho, só que sempre foi muita responsabilidade e tempo, né? Igual eu falei para a Ari, eu não quero fazer alguma coisa assim que me prenda. Os vídeos são legais, porque são totalmente de graça. A gente está aqui há um ano fazendo isso com vocês, vídeo toda segunda e quarta, todo domingo e quarta. A gente passou mais de 6 meses fazendo lives todos os dias, trazendo conteúdo. A gente praticamente explicou, ensinou vocês o SMC do básico, do zero. Tem vídeo no canal falando do zero até, teoricamente, o avançado. Então, o conteúdo de fato é esse aí que a gente passou. Inclusive, vários traders, né? A galera provavelmente assistiu esses vídeos para hoje estar podendo vender curso para vocês. Se não venderam, vão vender ainda. A galera que usava média, que usava indicador, que usava OCO, OCOI, Camper Handle, triângulo simétrico, essas coisas todas aí que vocês estão vendo, tá todo mundo migrando para o Smart Money. Eu até fico brincando com a Ari, falando, Ari, agora acho que não vai funcionar não, agora o que vai funcionar é o rompimento do pivô mesmo. Então, de fato, inclusive, é uma coisa que a gente fica conversando. A gente deu corda para a galera poder vender curso às nossas custas. Mas tudo bem, faz parte. O importante é que a maioria de vocês que seguem a gente, que acompanham a gente, também conseguiram aprender alguma coisa. Então, a gente fica muito feliz. E a gente estava conversando sobre isso. A gente fica conversando, e a galera fica pedindo mentoria, pedindo curso. E isso demanda tempo e responsabilidade. Eu falei para a Ara, eu não quero me prender a algo nesse tipo. Os vídeos a gente faz aqui tudo gratuito. A gente tem o nosso canal do Telegram lá, gratuito também, que a gente está lá 24 horas dando suporte para vocês. E é isso. Aí eu até falo, quando a pessoa paga, ela começa a me cobrar. E eu não quero ser cobrado, né? Assim, pelo menos não nesse sentido. Aí a gente falou, não, vamos bater um papo com eles para entender de fato o que a galera quer. Então eu queria fazer um convite para vocês. A gente vai organizar o dia direitinho, mas a gente quer fazer uma live com vocês lá no nosso Telegram, algo bem íntimo mesmo, assim. Tipo assim, só a galera que de fato curte, a galera que de fato tá com a gente, que acompanha o nosso trabalho, que gosta do nosso trabalho, porque eu vejo que a galera é o seguinte, eles começaram aqui, vão para um outro youtuber, provavelmente tomam na cabeça, voltam para cá, aí vão lá no Telegram, saem do Telegram, a galera tem gente que participa do Telegram direto. Aí sumiu do Telegram. Aí voltou agora. Provavelmente onde ele foi, não foi tão feliz. Aí tá voltando agora, não tem problema nenhum. Seja sempre bem-vindo. Então, o que eu queria trazer para vocês? Vamos marcar um dia, a gente vai definir ainda direitinho, mas na semana ali do dia 10 até o dia 20 ali de novembro, mais ou menos, 25, escolher um dia para a gente poder bater esse papo com vocês, lá no nosso canal do Telegram, algo bem íntimo mesmo, só quem tiver interesse, para a gente poder montar alguma coisa que seja acessível para vocês, que seja acessível para a gente também, no formato de mentoria, de alguma coisa do tipo. Se for válido para vocês, se não for, não tem problema nenhum, a gente continua fazendo o trabalho que a gente vem fazendo aqui totalmente gratuito. Eu gosto, a Ari gosta, toma só um pouco do nosso tempo, né? Então seria mais ou menos isso. Uma parada bem sincera mesmo. Inclusive, provavelmente alguém, tipo, se você assiste. Se você é do marketing e está vendo esse vídeo aqui, você deve estar bem bravo comigo, porque provavelmente não é assim que se faz o marketing. Mas é isso aí, é uma parada de fato 100% coração, de fato 100% sincera. Aí vamos marcar uma live lá para novembro, mais ou menos,
pra gente lá entre o dia 10 e o dia 20, a gente define o dia, fala para vocês no Telegram, a Ari também vai falar nos vídeos dela aqui também, e a gente bate esse papo, quem de fato tiver interesse, a gente vai trocar essa ideia para definir o melhor para todo mundo. Fechou? Então é isso. Vamos pro vídeo, vamos falar de gráfico, que é de fato o que interessa. Primeiro ativo aqui que pediram foi o Bitcoin. Então vamos lá. Bitcoin, provavelmente a galera, tá todo mundo eufórico. Bitcoin agora vai para 100 mil, 200 mil, 500 mil e 1 milhão. Top. E eu acho que não vai não, viu? Queria desanimar vocês não, mas a minha opinião é que provavelmente a gente pode estar montando um cenário, né, de queda bem interessante, dentro da minha visão. Inclusive tem até as minhas regiões traçadas aqui, geralmente eu não deixo nos estudos, mas hoje eu esqueci de tirar, mas vamos lá. Isso aqui a gente sabe que vai ser o nosso Fair Value Gap. Isso aqui era o nosso order block, que a gente vem falando desde muito tempo. A gente fala sobre esse order block no gráfico semanal, que era esse candlezinho aqui, e que a probabilidade maior é que ele tivesse o movimento, né? Um candle fechando acima, um candle, se fizer um candle fechando abaixo, isso para mim é um sinal vendedor, independente do que o seu youtuber favorito falou. Isso aqui é um movimento de manipulação, uma manipulação, um order block semanal tocando uma região de Fair Value Gap. Isso, para mim, dentro dos modelos que eu opero, é um sinal vendedor caso aconteça na semana que vem um candle fechando abaixo. Aí na terceira semana, se perder a mínima, eu sou vendedor de Bitcoin, pelo menos até essa região aqui dos 25 mil, para ele então poder pensar em capturar uma liquidez, tocar aqui próximo da região dos 20 mil, para depois sim voltar. Essa seria a minha leitura para o Bitcoin. Desculpa te desapontar se você está eufórico com o Bitcoin. Inclusive, a euforia não é um bom sentimento para você ter, assim como o medo também não é um bom sentimento para você ter dentro do mercado financeiro. Mas aqui dentro do Bitcoin eu estou vendo, então estou inclusive procurando argumentos para short aqui na região de 36 mil e pouquinho, 35.700, são regiões que eu vou procurar argumentos para eu poder montar posições vendedoras, beleza? Então, de fato, comprar Bitcoin não consigo, estaria apenas procurando argumentos para venda, tanto nesse Fair Value Gap, quanto nessa manipulação desse order block. A gente não teve a manipulação. Clinton, e se não tiver manipulação? Aí tudo bem. Aí ele pode continuar subindo infinito. Mas caso ele faça um candle fechando abaixo na semana que vem, fechando abaixo aqui da região de 31 mil dólares, mais ou menos, 32 mil dólares, e na terceira semana perder a mínima, provavelmente eu vou vender Bitcoin com alvo lá na casa de 20 mil dólares. Beleza? Comprar aqui Bitcoin, não consigo. Quando a gente coloca o gráfico mensal, a gente pode ver que nós tivemos, né, um candle aqui, que é um candle de força, né, um candle comprador. Geralmente, quando a gente tem esse movimento, dois candles muito amplos no mensal, a gente consegue ir para o gráfico diário, consegue colocar o nosso RSI, já ensinei essa técnica para vocês, né? E procurar o RSI acima da região de 70, provavelmente nós estamos procurando um topo em relação ao gráfico mensal, beleza? Então, provavelmente essa região de 35, 36 mil dólares aqui, 37 mil dólares, pode ser uma região de topo para o Bitcoin. Não consigo comprar Bitcoin e estaria procurando por compras apenas na região ali entre 20 e 25 mil dólares. Clinton, e se não chegar nunca mais lá? Paciência, eu vou esperar o próximo recuo para eu poder tomar. Quando ele recuar, eu vou comprar, beleza? Eu sempre vou querer comprar o recuo dentro de um movimento de alta. Eu jamais vou querer comprar só pela euforia, só porque o youtuber X diz que agora é compra, agora é venda, fica chutando, né? Uma hora ele vai acertar. Beleza? Então, essa é a minha leitura dentro do Bitcoin. Olhando um gráfico semanal, essa é a minha visão. A gente vai ter o nosso RSI também no semanal, chegando próximo aqui da região de 70. Então, tudo isso me deixa em alerta para procurar por argumento vendedor e não comprador. Pode continuar subindo infinito, beleza? Mas eu não consigo comprar Bitcoin aqui. O próximo foi Ethereum. Ethereum, vamos lá. Ethereum, a gente tem aqui o movimento, a gente está até hoje dentro dessa manipulação que a gente falou um tempo atrás, seria essa região aqui. A gente tem a nossa referência sendo esse movimento, aqui foi a manipulação, aqui a defesa do médio do player, para a gente poder buscar pontos mais líquidos dentro dessa região. Então, ponto interessante para comprar Ethereum apenas dentro
dessa movimentação aqui. Antes disso, não consigo comprar Ethereum, beleza? Não disse, vai romper Ethereum aqui, eu vi, vai subir. Beleza, vai subir infinito, infelizmente vai subir 100 mil. Não consigo comprar Ethereum dentro dessa região, também não consigo vender o Ethereum também já foi o ponto de venda, já foi o ponto de compra. De fato, se tiver que fazer alguma coisa, eu faria pelo Bitcoin, por estar na região vendedora. O Ethereum está no meio do caminho, né? Então não tem muito o que fazer dentro dos modelos que eu opero, olhando o gráfico semanal, olhando o gráfico diário. No gráfico diário do Ethereum até tem algum movimento para a gente poder pensar em venda. Nós perdemos essa região de fundo, beleza? Está validando todas as nossas regiões, beleza? Todas essas regiões aqui em cima são regiões válidas para a gente poder pensar em vendas no Ethereum. Nosso RSI também corrobora com a nossa opinião, beleza? Então, essa seria a minha leitura para o Ethereum. Comprar Ethereum que eu não consigo. Então, e para comprar para trade, onde você compraria? De fato, só apenas nessa região aqui, entre 1.550 e US$ 1.600. Antes disso, não consigo. Nossa, Clinton, tão longe, tão longe. É assim que eu administro o meu capital. Beleza? Espero o preço chegar até lá. Caso o preço não chegue até lá, eu vou esperar o próximo recuo para eu poder comprar. Mas comprar aqui, não consigo jamais. Beleza? ADA. ADA. Bem parecido ali com o movimento do Ethereum, né? Não vai ter muito o que a gente fazer dentro do movimento. Inclusive, a gente pode entender a ADA um pouco mais fraca até que o Bitcoin, assim como o Ethereum, entender que esse candlezinho aqui é o nosso order block no gráfico diário, traça a região de 50%, já acionou uma venda aqui, né? Pelo toque dos 50% em ADA, em Cardano. O stop está aqui em cima, o alvo, pelo menos até essa região aqui, seria uma região interessante para a gente estar olhando para ADA. Antes disso, de fato, não consigo comprar e estaria apenas de olho em regiões vendedoras para 99% das criptomoedas. Beleza? Desculpa se eu desapontei vocês do mercado cripto, mas essa é a minha visão. Não é a visão verdadeira, não é a visão absoluta, mas é assim que eu leio o mercado. Na minha concepção, o mercado agora está caro, o mercado está eufórico. Se o mercado está eufórico, eu quero vender para as pessoas que estão eufóricas. Cliente, você vai ficar de fora da oportunidade. Tudo bem, o nome disso é FOMO, é medo de perder oportunidades, né? Fear of missing out. E eu não posso ter isso do trade. Pode ser que dessa vez funcione, mas 99% das vezes não vão funcionar. E trade nada mais é do que expectativa matemática e sobre risco, beleza? Então, é assim que eu administro o risco e uso a matemática ao meu favor. Fechou? Vamos mais. Vamos falar agora de USD-CHF. USD-CHF. Vamos lá. De cara dá para a gente poder entender, né? Isso aqui sendo o nosso movimento de impulsão do movimento, aqui seria a nossa região de possível fundo. Essa região não manipula, beleza? Não teve nenhum candle que fechou abaixo da região e fechou acima da região de vamos. Não teve nenhum candle que fechou acima da região, beleza? Então, traça a nossa linha. Aqui, de fato, seria, né, um movimento de manipulação que a gente poderia estar esperando diária, não, semanal, tá? Então, aqui é o semanal. Tá? Fechou fora, fechou dentro, rompeu essa estrutura. Então, agora, provavelmente, no próximo recuo, seria um ponto interessante, fechamento desse doji pode ser um ponto interessante para, de fato, eu poder pensar em compra, beleza? Antes disso, não consigo pensar em compra, vamos colocar no diário para ver o que a gente tem. No gráfico diário, uma quedinha, um pouquinho mais de queda pode ser interessante aqui, né? O preço chegar mais ou menos aqui dentro dessa região seria um ponto interessante para poder pegar essa compra assim dentro do melhor cenário possível. Beleza? Antes disso, fica um pouco complicado dentro dos modelos que eu opero. A gente teve a quebra dessa estrutura, né? A gente teve o rompimento do gráfico diário dessa pernada de alta. Então, agora o próximo recuo pode ser um ponto interessante para a gente poder pensar em compra a favor de mais essa quebra de estrutura. Fechou? Essa seria a minha leitura para o USD-CHF. 240. Vamos ver se tem alguma coisa de 240.
O 240 do Black Arrow não abriu, então travou, né? Meu Black Arrow. Vamos voltar para o Trade View e vamos falar do euro AUD. Aqui a gente pode entender a quebra dessa estrutura, desse movimento que montou um rally, uma base e um novo rally. Então, toda essa região aqui, quando o preço voltar, seria uma região compradora para o movimento. A compra, né? A melhor compra foi aqui dentro dessa região, dentro desse movimento. Agora, o que a gente pode estar enxergando aqui dentro desse movimento? A gente pode estar tentando criar uma região de indústria dessa região, né? Essa regiãozinha de liquidez que foi deixada, inclusive esse possível topo aqui. Então, o ideal, o melhor dos mundos agora seria, de fato, um candle rompendo essa região, traça a linha na máxima, espera o fechou fora, espera fechar dentro, perdendo a mínima, e ativa o trade de euro ao D. Foi outro gráfico que pediram aqui. Beleza? Antes disso, não consigo vender euro ao D, não consigo comprar, a compra já foi dentro do movimento pelo diário. Vamos colocar no 4 horas, ver se a gente acha alguma coisa diferente. Pelo 4 horas, o movimento, né? A gente vem de fato pelo 4 horas em topos e fundos ascendentes. Aqui seria o ponto mais barato para a gente pensar em alguma compra. Tocou, vai levar o preço pelo menos até essa região. Pelo 4 horas, se você quiser pensar em alguma vendinha, dá para pensar dentro dessa região. Antes disso, também não vai ser um ponto interessante para poder vender. Eu só pensaria em venda caso o preço tocasse aqui. Comprar também, o preço já foi. A gente teve o RSI aqui funcionando de forma perfeita aqui dentro dessa região. Então, o euro ao D, só aguardar para poder vender, né? Comprar aqui de fato a gente não vai conseguir comprar, beleza? Se você quiser entender isso também como uma possível defesa do médio do player, pode ser um ponto interessante, caso o candle, né, feche abaixo aqui também, só que você vai tomar mais risco. Fechando abaixo aqui, pode ser que ative na expectativa de romper essa região que está deixando aqui de liquidez aqui embaixo pelo 4 horas. Beleza? O nosso IMACD está concordando, né, com esse movimento de possível baixo, então a gente pode formar um fundo menor do que esse, porque esse fundo pode ser testado ou superado nas próximas horas, beleza? GBP, JPY. GBP, JPY, diário 4 horas. No 4 horas montou essa regiãozinha de liquidez na região inferior, e temos a região de call-rise na região superior. Como que a gente vai operar isso? Se manipular a extremidade inferior, nós vamos querer comprar. Se manipular a extremidade superior, nós vamos querer vender. Beleza? Então, só vou fazer essas duas operações. O que acontecer primeiro, eu entro a favor. Não consigo fazer nada aqui, não consigo fazer nada aqui, nem na venda e nem na compra. Tudo isso para mim é um ruído. Provavelmente são os players brigando. Eu não quero entrar na briga dos players. Eu quero entrar quando de fato alguém demonstrar alguma fraqueza. Beleza? O movimento mais interessante seria esperar o RSI abaixo de 30, né, para corroborar com a nossa análise do preço, tocando essa região para manipular, para aí sim subir. Beleza? Próximo, ao DCAD. 4 horas. Aqui, região de liquidez que foi montada, essa região aqui de topo triplo, manipulação, perdeu a mínimo, o trade ativou, o stop tem que estar aqui em cima, né? Alvo, dá para tentar buscar aqui embaixo. Provavelmente, se você me pediu esse ativo, você já deve ter vendido, né? Conhecendo os modelos que a gente opera. Então, a venda provavelmente está uma venda certa. Eu zeraria apenas ali embaixo, no retângulo verde onde eu tracei. Antes disso, não faria mais nada, não tem ponto de compra dentro da minha visão e estaria apenas procurando argumentos para vender. Pode ser que o preço ainda faça um retorno até essa região, entendendo que isso aqui é uma possível defesa do médio, para a gente poder vender quem ainda não conseguiu vender ali em 0,87. Comprar aqui não vou conseguir comprar jamais, beleza? Mais uma vez o RSI top concordando com a nossa análise, beleza? Nosso estudo. GBP-CHF. GBP-CHF. Vamos lá. 4 horas. O ideal, o que eu preciso é que, para pensar em alguma compra, né? Aqui vender, a gente não vai conseguir vender.
romper essa região, toca aqui dentro dessa região, dessa base, né? Isso foi um antigo drop, base drop, então isso aqui foi um drop, base drop, o preço voltou até essa região mitigando, e aqui sim seria um ponto onde eu pensaria numa possível venda, consigo vender dentro dessa região, para o preço voltar até aqui, e aí sim eu poder pensar em alguma compra. Esse, de fato, seria o movimento que eu estaria de olho para GBP-CHF no 4 horas. Caso faça esse movimento, eu fico de olho para pensar em possíveis primeiro, né? Primeiro eu consigo pensar na venda dentro dessa região e depois vou procurar argumentos para a compra dentro dessa região. Mas eu preciso, Clinton, mas eu já posso comprar aqui então, onde está? É praticamente o mesmo ponto que você marcou. Não, porque a gente não teve a quebra da estrutura, a gente não teve esses rompimentos. Isso é o que vai confirmar que essa região é uma região compradora. Antes disso, a gente não vai conseguir comprar. Como isso aqui foi um drop, base drop, um drop, opa, vermelho, desculpa, foi um drop, base drop, essa região de base, né, o base, pode ser uma região de oferta para a gente poder pensar no movimento vendedor. Beleza? Euro JPY, Euro JPY. Semanal, provavelmente isso aqui é uma distribuição do preço. O ideal, né, que a gente tem que aguardar dentro de uma distribuição é entender os movimentos. E aqui seria o ponto da extremidade inferior, aqui seria o ponto da extremidade superior, e a gente vai operar a base do jeito que vocês já sabem. Se fechar acima e fechar abaixo, a gente vai procurar por venda. Se fechar abaixo e fechar acima, nós vamos procurar por compra. No semanal, está montando nessa região de base ainda. Quando a gente coloca no diário, talvez fique um pouco mais claro todo esse movimento, que seria traçando uma região, a região de interesse dentro dessa região de Corrai, aqui foi a manipulação, isso aqui tudo pode ser uma possível defesa do médio, do player, então sim, está perdendo a mínima, agora provavelmente pode acionar um trade a favor do movimento para poder trazer o preço, pelo menos até essa região aqui. Então, de fato, eu estaria procurando alguma venda a favor desse movimento. Comprar aqui, não consigo. Beleza? Pelo diário fica um pouco mais claro aqui, inclusive está ativando agora o movimento vendedor, o stop tem que estar automaticamente acima dessa região para buscar esse alvo aqui. Beleza? Essa seria a minha visão, entendendo que isso aqui é um movimento de distribuição do preço, um movimento de base, que provavelmente vai ser um rally, uma base e um drop. Beleza? Tem vídeo no canal falando sobre isso também. Posso. Gráfico semanal. Diário. De cara, já consigo entender que esse movimento perdeu essa região, então ele está validando essa pernada de baixa. Dá para eu traçar as minhas regiões de interesse. Aqui pode ser uma região de inducement. Caso o preço toque aqui nessa região aqui de 50% desse movimento, eu sou vendedor do movimento na expectativa de romper essa liquidez deixada aqui embaixo. Comprar aqui não consigo, estaria apenas procurando por vendas aqui. Clinton, já posso vender aqui? Na minha opinião, não. Por qual motivo? Isso aqui pode ser uma região de inducement, né? O equal high está sendo montado aqui. Então, o ideal dentro desse cenário é romper lá, tocar pelo menos os 50% dessa região, e aí sim você fica mais confortável para vender, a expectativa de perder e capturar toda essa liquidez que foi deixada. Beleza? Comprar aqui, não vou conseguir. O S100, Nasdaq, Nasdaq diário. Vamos lá. Deixou uma regiãozinha, né? Isso aqui era uma antiga base. Deixa eu marcar aqui diferente. Isso aqui era uma antiga base de um antigo rally, base rally. E agora nós estamos montando uma região de liquidez, de indústria do preço dentro dessa região.
O ideal é que toque, geralmente, a gente já sabe, né, pelo menos 50% do movimento, que é o que está acontecendo exatamente agora. Então, aqui pode ser um ponto interessante, como nós já tivemos esse primeiro toque aqui, o ideal agora seria esperar pelo menos uma manipulação, tendo fechando abaixo da região de extremidade inferior, fechando acima da região de extremidade inferior, rompendo a máxima, fico mais confortável para poder comprar. Essa é a minha visão para Nasdaq. Vender Nasdaq aqui eu não consigo vender, né? Aqui provavelmente é um ponto de possível parada do preço, para o preço vir pelo menos até essas regiões aqui. Aí sim eu vou poder pensar em venda, entendendo que esse topo é um topo mais baixo que esse, que é um topo mais baixo que esse, que perdeu essa região de fundo, e aí sim, essas regiões caras, eu não quero vender barato, estão sendo válidas. Antes disso, não vou conseguir vender. Beleza? O S30, Dow Jones, diário também. Tá tentando montar praticamente o mesmo cenário ali, né, que a gente viu. Essa região aqui seria o nosso ponto de possível parada do preço, tá deixando essa liquidezinha aqui, esse possível inducement dentro dessa região. O ideal, o melhor dos mundos, é tocar pelo menos a região de 50%. Tocando a região de 50%, a gente pode pensar, o stop estaria aqui embaixo, para poder pensar em alvos maiores. Como a gente já teve esse toque dos 50%, o trade já estaria rolando. Se você não pegou, e aguarde, assim como Nasdaq, né? Um candle fechando abaixo, um candle fechando acima, rompendo a máxima, e aí sim eu ficaria mais confortável para entrar a favor do movimento. Já temos aqui uma possível divergência do preço, divergência altíssima, né? Por preço, então de fato vender aqui Dow Jones eu não consigo vender nunca. Inclusive eu até falei aqui no escritório hoje e o fundo do S&P 500 para mim vai estar em torno ali de 400, 450. Pode ser um ponto interessante onde comprados deverão defender. Deixa eu até colocar aqui para vocês. Aqui, 400 pode ser um ponto interessante. 420 aqui dentro dessa região pode ser uma região interessante para acabar essa queda, né? E aí sim a gente entender o movimento. Se perder essa região aqui de 4.100, provavelmente vamos ter quedas, né, maiores, não só no S&P 500, mas em todo o cenário mundial. Então, de fato, aqui essa região é a região onde provavelmente eu acredito que vai ser a região onde compradores deverão aparecer dentro do S&P 500. Beleza? Aqui seria um ponto onde eu, de fato, estaria apenas procurando por compras, não consigo procurar por vendas. Temos já divergência também no S&P 500, né? Então, é um movimento que eu gosto bastante, tocando ali nessa região que foi deixada em 420, mais ou menos, 400, 450, eu já estou de olho para posições compradas, tanto no S&P 500, quanto Dow Jones, quanto Nasdaq, como em outros mercados, beleza? Então, seria mais ou menos essa manipulação. Inclusive, fazendo esse movimento S&P, se for junto com o Bitcoin, provavelmente o Bitcoin não vai dar o nosso fecha dentro, né, do semanal e não vai dar a nossa possível venda, vai continuar subindo infinito. Beleza? Próximo, o Cassem. Regiãozinha de liquidez deixada aqui, né? Essa região toda. Como que eu vou operar isso? Como a gente. Geralmente acontece os mesmos movimentos. Clinton, mas um monte de gráfico aparece isso. Sim, são pessoas comprando e vendendo. É o comportamento humano. Sempre foi assim, provavelmente sempre será. Beleza? Então, de fato, como a gente está numa região de base, né, as extremidades iguais, né? Como que eu vou operar isso? Se perder a região de baixo, eu compro. Se romper a região de cima, eu vendo. Provavelmente o oposto do que o pessoal do varejo está enxergando aqui, uma série de fatores aqui, média passando, subindo, caindo, e dessa forma é como eu de fato procuraria operar. Eu vou colocar o RSI para poder me auxiliar dentro desses movimentos, beleza? Para eu poder entender onde está barato e poder entender onde que está caro. Então, se manipular a região de extremidade superior, eu vou vender. Se manipular a região de extremidade inferior, eu vou comprar. Antes disso, não consigo fazer nada. Beleza? Seria isso. Vamos falar de ações. CCM Food de ações e B3 agora, né? CCM Food. Gráfico diário. Vamos lá. Milho, 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 milho.
Aqui seria a nossa primeira região de interesse, rompeu. Caso o preço volte até o nosso ponto de interesse aqui dentro dessa região, pode ser um ponto interessante para poder pensar em compras no milho, né? A favor desse movimento que foi criado na expectativa de romper essa região. E também foi deixando liquidez para o preço, uma região de equal highs. Então, de fato, caso o milho toque aqui dentro desse movimento, tem expectativa de vir romper essa região. Aqui eu seria comprador para milho, beleza? Então espero cair um pouquinho para poder comprar. Não consigo comprar agora, se subir vai subir sem mim. Não consigo vender agora, já está no meio do caminho, né? Então, de fato, no milho, na minha visão, resta apenas aguardar. Beleza? PG Food. PG Boi, para mim, está um movimento de queda. A gente pode entender isso aqui como um drop, base, drop, e esse movimento aqui vai ser um movimento de distribuição do preço, onde isso aqui pode ser uma manipulação para o preço cair. Dá para a gente procurar nos 60 minutos, em tempos gráficos menores, alguma entrada de confirmação, alguma entrada para poder entender que caso o preço do boi volte até essa região, são regiões interessantes para a gente poder pensar em vendas do boi. Comprar boi aqui pelo diário, eu não consigo, que foi o gráfico que a pessoa pediu, não consigo comprar boi pelo diário. Eu desceria pelos 60 minutos na expectativa de procurar alguma entrada de confirmação dentro dessa região para eu poder vender boi, beleza? Com um alvo pelo menos até essa regiãozinha aqui. E aqui, de fato, seria onde eu estaria de olho para poder pensar em comprar boi. Antes disso, não consigo fazer nada, beleza? Vale 3. Diário. Semanal diário pedido. Então vamos lá. De cara, nós já podemos entender que isso aqui é uma base, pode ser uma acumulação ou uma redistribuição, beleza? Primeiro movimento de queda, pode ser um drop base drop ou um drop base rally. Entendendo que essa região aqui pode ser uma nossa região de referência, aqui foi a nossa manipulação, e isso aqui pode ser uma possível defesa do médio do player, para o preço vir pelo menos testar essa região aqui, essa região de extremidade superior da nossa base. Então, olhando o gráfico diário, fica até um pouco mais claro esse movimento. Vamos traçar a região aqui embaixo. Aqui foi a nossa referência, aqui a nossa manipulação e aqui uma possível defesa do médio. Quem entrou aqui no rompimento, o stop pode estar aqui embaixo. Quem entrou no toque, o stop tem que estar aqui embaixo, na expectativa de vir romper pelo menos essa região aqui entre 72 a 75 reais. Não consigo vender vale dentro desses patamares, beleza? Home 3. 3. Nossa região de fundo, está tentando capturar essa liquidez, né? Pode estar querendo montar um equal low, uma região de fundo duplo. Então, o ideal é que suba, caia, estope essa galera para subir. Aí sim, quando o rompe fechar dentro, dá para a gente pensar em tomar alguma posição em home, entendendo que essa região aqui seria o nosso fundo como referência, para ele poder manipular, sobe, depois ele volta aqui para defender o preço médio dele. Vender home aqui, vocês já sabem, estão cansados de saber que eu não consigo vender e estaria apenas procurando argumentos para poder comprar dentro de uma manipulação, dentro de um candle que tem o fechamento abaixo, fechamento acima, rompendo a máxima, eu sou comprador para home. Beleza? Redditor. Redditor também ponto de compra, já sei que vender aqui, Redditor não vou vender. Aqui, de fato, seria um ponto interessante onde eu estaria no toque de 50% pensando em alguma compra, stop está aqui embaixo, para poder levar o preço pelo menos até essa região aqui em cima. Vai dar um 3 para 1 aí, tranquilo. Então, dá para a gente poder pensar nesse trade, entendendo que essa região de topo foi rompida, essa região de topo foi rompida. Então, ele está validando toda essa minha pernada de alta. E aqui vai ser o ponto mais barato para eu entrar a favor do movimento. Clinton, outro ponto além do risk entry. Não opera o risk entry, não espera a manipulação. Espera o candle fechar abaixo, o candle fechar acima, rompendo a máxima. Pode ser motivo para a gente, de fato, poder pensar em compra. Vender Redditor aqui, né?
eu não vou conseguir vender nunca, pode ir a zero, mas eu não consigo vender mais rede dólar. Beleza? BBSE, BBSE. Vamos lá. Deixou o movimento de manipulação dentro da nossa linha como referência, né? Entendendo que isso aqui será a nossa referência, aqui foi a manipulação, aqui foi a defesa do médio do play e o preço subiu. Voltou, fez uma nova manipulação pelo gráfico de linha. Se a gente colocar o gráfico de linha aqui, fica até um pouco mais claro esse movimento. Está tentando formar essa região. A gente teve esse candle fechando abaixo, esse candle fechando abaixo, esse fechando acima, rompeu a máxima, subiu. Agora é o movimento oposto. Aqui seria a nossa região de interesse vendedora. Top de 50%, stop aqui em cima para poder trazer o preço para cá de volta. Bem, verdade que não no diário, mas nos 60 minutos, nós vamos estar acabamos de montar a nossa região de que level aqui seria o ponto mais interessante para a gente poder pensar em compra, né? Só que está montando a nossa liquidez. Então, o ideal é que capture a liquidez. Se tiver um fechou fora, fechou dentro, para a gente poder pensar em comprar a favor da quebra dessa estrutura pelos 60 minutos. Beleza? Range 11. Perdeu essa região de fundo, né? Validou a minha pernada. Quando voltar até esse ponto, começa a ser ponto interessante para eu poder pensar em venda a favor desse movimento. Aqui pode ser um ponto interessante para a gente entender, no fechamento desse doji, uma possível defesa do médio do player, né, dentro desse movimento. Porém, temos também a nossa região de liquidez que foi deixada aqui embaixo. Então, pode ser que o preço capture essa liquidez aqui embaixo, tenha um candle fechando abaixo. Caso feche acima, aí sim seria o ponto mais interessante, mais confortável. Eu pensaria em comprar. Antes disso, não consigo comprar e estaria apenas procurando argumentos para poder vender dentro dessas regiões. Isso aqui também pode ter sido, não, né? Foi um drop, base, drop a favor do movimento que perdeu essa região de fundo. Beleza? TRPL4. Vamos lá. TRPL4. Já sei de cara que rompeu essa estrutura, então ele está validando esse movimento. Aqui vai ser o nosso ponto de possível parada do preço, nosso último order block válido. Fechou fora, está tentando fechar dentro hoje, né? A máxima está aqui em cima, então o risco retorno já não ficou legal. Então, de fato, eu não pensaria em comprar TRPL4 simplesmente pelo risco retorno que não ficou tão favorável, né? O stop fica muito grande, não que o stop seja grande, a gente não possa fazer o trade, mas o alvo, né, encurta, a gente sempre vai usar no mínimo 2, 3 para 1, então o alvo tinha que ser lá nessa unidade superior. Então fica um risco-retorno não tão interessante. No diário, talvez fique um pouco melhor entendendo que essa região é a nossa base, e também já fechou fora, fechou dentro. Aqui no rompimento já fica um pouco melhor, entendendo que aqui seria a entrada, aqui seria a nossa região de stop para poder buscar essa região aqui em cima, beleza? Ou até mesmo essa região que foi deixada de um antigo drop, base drop. Então, pelo diário, dá para poder pensar e entender o movimento de compra em TRPL4. Com vender aqui, eu não vou conseguir vender TRPL4, beleza? PGBR, diário também. Vamos lá. Vamos olhar o diário, vamos olhar o semanal antes. Região, nossa, região de fundo. O semanal, claro que tem ainda amanhã e sexta para formar, mas está formando um candle Clinton topíssimo, viu? Dentro dessa região. Se terminar assim, sexta-feira, o que é pouco provável, rompendo a máxima, eu sou comprador para GGBR4, entendendo que a gente está na região de fundo. Geralmente o candle Clinton me antecipa uma manipulação, eu não espero manipular, eu entro de fato pelo candle Clinton. Beleza? Tem vídeo no canal, lá no YouTube, no Telegram, sobre candle Clinton. Então, de fato, aqui eu não consigo pensar em vender GGBR4 e eu estaria apenas procurando argumentos para poder comprar, tanto no diário quanto no
semanal. Aqui você poderia ter tomado no top dos 50%, stop está aqui embaixo, para tentar buscar pelo menos essa região de alvo aqui em cima. Beleza? Vender GGBR4 não consigo, estaria de fato pensando em compras. QTL acabou de perder essa região de fundo, então ele está validando a minha pernada de baixa. Então, quando ele estiver caro, eu vou poder vender esse movimento. Onde é o ponto mais interessante para eu poder pegar? Aqui vai estar deixando, né, uma região de liquidez, então aqui, de fato, seria o ponto mais interessante que eu pensaria em vender equatorial. Preço subindo até aqui, eu consigo pensar em alguma venda. Antes disso, não consigo vender, não consigo comprar aqui, está no meio do caminho, né? De fato, eu prefiro sempre as extremidades. Beleza? Cielo. Diário. Beleza, vamos lá. O ideal de Cielo para validar essas regiões aqui seria ter rompido essa região, né? Essa região aqui em cima e voltado. Como não rompeu, não entendo que validou as minhas regiões e não consigo fazer nada, nem comprar nem vender. Agora eu vou ter que esperar pelo menos manipular essa região, fechando abaixo, fechando acima, para eu poder tomar posições na compra. Vender esse elo aqui, não consigo vender. Deixou essa regiãozinha de liquidez, né? Então espero uma manipulação na extremidade inferior para tentar capturar essa liquidez na região da extremidade superior. Beleza? Assim que eu operaria esse elo. MGLU 3. Estão tentando achar fundo, né? Conheço vocês. Vamos lá. O industrimentzinho aqui legal, bacana, que foi montado dentro do movimento. Não fechou fora, não fechou dentro. Aqui, de fato, não tem muito o que fazer. Vamos colocar bem para trás. Vamos achar no mensal, ver se a gente acha alguma coisa no mensal. Vocês querem porque querem achar o fundo de Magazine Luiza, né? Vai voltar para 30, vocês querem estar dentro, né? Vamos lá. Entendendo essa região de rally, base e o novo rally, aqui pode ser de fato um ponto de possível parada do preço. Aqui pode ser uma região de inducement que foi deixado lá no semanal. Vamos colocar no semanal, fica mais claro. No semanal. Então, de fato, se a gente estiver dentro dessa região, candle fechando abaixo, candle fechando acima, rompendo a máxima, pode ser argumento comprador entendendo que você está em uma base de um rally base rally do gráfico mensal para a Magazine Luiza. Trade até aqueles 3 lá que você pode colocar lá uma micharia e se voltar para 30, você conseguiu fazer alguma coisa, faz 30 vezes o seu capital. 30 não vai dar, né? Vai dar 15 vezes, mais ou menos, 20 vezes o seu capital. Então, pode ser que faça até algum sentido esse trade, né? Olhando do ponto de vista, tem de fato liquidez até essa região de extremidade superior. Então, dá para poder pensar numa comprinha aqui para levar pelo menos até aqui em cima, um stopzinho curto, beleza? Para poder levar até essas regiões de extremidade superior para a Magazine Luiza, entendendo que nós estamos numa base do gráfico mensal, gráfico diário. Gráfico diário também, quem quiser não operar o futebol fechou dentro, dá para esperar subir, voltar, quando ele voltar aqui, pode ser um ponto interessante para a gente poder pensar em alguma compra para a Magazine Luiza. Tira print dessa parte aqui e guarda. Se acontecer isso aqui, pode ser um ponto interessante para a gente poder pensar em alguma possível compra para a Magazine Luiza. Beleza? Mas ainda, com certeza, vão alguns bons dias até acontecer essa entrada de confirmação. Beleza? Sequoia. Diário também. Isso aqui também é mínima histórica. Está deixando uma liquidez montada no fundo duplo, então, de fato, traça essa região, espera aqui um candle fechar abaixo da região, espera um candle fechar acima da região para a gente poder pensar em compra. Antes disso, não consigo operar, nem na venda, não consigo vender porque está no fundo, e de fato estaria procurando argumentos para poder comprar. Então, a gente já pode entender, a maioria dos papéis que a gente está olhando são todos para compra, né? Então, de fato, a gente pode estar, de fato, próximo de uma região de fundo lá no Ibovespa, no S&P 500. Eu não falei hoje porque tinha muito ativos para falar, mas a Ari fala com certeza lá no domingo para vocês, sempre com a melhor visão possível. Beleza? Então, você corre aqui, dá para a gente esperar um movimento de manipulação, um candle fechando abaixo, um candle fechando acima, para a gente poder pensar em compras. Beleza? Cash. Diário também. Cash está fazendo lá mais ou menos o que eu falei para vocês lá em Magazine Luiza. Foi, voltou, rompendo aqui, tocando essa região, voltando aqui agora, aqui embaixo,
pode ser o movimento, para a gente entender, né? Traça aqui, fechando abaixo da região, fechando acima da região, pode ser um ponto interessante para a gente poder pensar em compra. Antes disso, não consigo. E aqui eu estaria entendendo que essas regiões aqui são regiões vendedoras para cash. Beleza? Então, aqui, de fato, são regiões que estaria de olho para venda e não para compra. Esperar, de fato, só na extremidade inferior, que deixou essa liquidez aqui, ó. Então, de fato, eu preciso que o preço me mostre a manipulação para poder entrar na ponta da compra. Antes disso, pensaria apenas em argumentos vendedores. Dá para colocar nos 60 minutos aqui, esperar perder essa região, voltar, para aí sim a gente poder pensar numa venda por confirmação. Beleza pura? Vamos mais. Itaúsa. Itaúsa está montando essa regiãozinha de liquidez, então traça a nossa linha. Se tiver a manipulação, vamos operar dessa forma. Fechou abaixo, fechou acima, rompeu a máxima. Esse é o trade. Vender Itaúsa, a gente não vai conseguir vender, né? Então, de fato, esse aqui seria o movimento que estaria operando, esperando. Aqui também a gente poderia ter traçado a linha, fechou fora, ainda nenhum candle fechou dentro. Então, se não fechar lá embaixo, fechar aqui em cima, também vai validar a nossa entrada a favor de movimento de compra, na expectativa de vir pelo menos até a região Elite 9,20. Beleza? Então, Itaúsa, eu estaria de olho na compra e não consigo pensar em vendas. Aqui foi um movimento bonito de distribuição, viu? Pô, bonitão, hein? Distribuição linda, deu entrada de confirmação, agora está fazendo um movimento que seria de Magazine Luiza. Rompeu essa estrutura, o ideal é que o preço caia. Magazine Luiza só porque aconteceu, igual eu expliquei para vocês, não tinha exemplo, tá? Agora apareceu. Então, volta até essa regiãozinha aqui, dessa região desse gap aqui, dessa região dos 50%, para aí sim a gente poder pensar em alguma compra. Esse seria o movimento que eu operaria. Vender isso aqui também não conseguiria vender, esse aqui também pode ser uma região de indústria, tá? Então, de fato, eu não venderia essa região aqui, por mais estar montando uma basezinha, pode até ser uma distribuição, mas eu não pegaria essa venda, eu esperaria apenas o preço. Mas caso ele caia, pensaria em compras dentro desse movimento, a expectativa de vir romper essa região aqui dos 22, 22,50. Beleza? Movida. Vamos lá. Rally, base, um novo rally, traça a nossa linha. Aqui seria pontos para a gente poder pensar em compra, se manipular. Se ainda não manipulou, então espera, não tem muito o que fazer, vamos procurar o nosso próximo POI. Nosso próximo POI vai estar aqui dentro dessa regiãozinha aqui de interesse. Então, traça essa região e, de fato, espera o preço tocar aqui. Se ele não tocar, paciência, mas aqui seria o ponto mais interessante para a gente poder pensar em alguma compra para a Movida. Antes disso, não dá para a gente poder pensar nada. Vender na cara de um order block a gente não vai fazer nunca, né? Vocês já sabem mais ou menos como eu penso. Pegue. Vamos lá. VEG não fez, né? Ou fechou fora, fechou dentro. A linha estava até traçada aqui dentro dessa região. Ele não teve nenhum candle que fechou abaixo. Agora que está fechando abaixo, no movimento de hoje, pelo gráfico diário. Vamos colocar o semanal aqui, se a gente acha uma coisa. Semanal aqui, tem essa regiãozinha desse order block, pode ser um ponto de possível parada do preço. Espera a semana, sexta-feira, fechar abaixo. Se na semana seguinte fechar acima, de fato, pode ser um ponto interessante para a gente poder pensar em compra. Mas ele vai demorar mais duas, no mínimo mais 2 semanas, né? Terminando essa, 3, né? Terminando essa, a próxima tem que fechar dentro e a próxima tem que romper a máxima. Antes disso, não consigo pensar em compra, não consigo vender aqui, porque essa região aqui já está na cara de um order block, né? Então, de fato, esse seria o movimento que eu estaria esperando para a Vega. Aguardar mais 1, 2 semanas para, de fato, a gente poder pensar em alguma compra mais confortável. Pelo diário, dá para você traçar, se você for mais agressivo, traça a região. Se o candle de amanhã fechar acima, o de sexta romper, também já dá o movimento de manipulação também, entendendo o contexto, né, de captura de liquidez na região de uma base de um order block do gráfico semanal. Beleza? Vender VEG, não vou
conseguir vender, pode continuar caindo infinito. RRRP3. Deixando região de liquidez dentro desse movimento. O ideal é que tenha um candle fechando acima, um candle fechando abaixo, e aí sim a gente possa pensar em alguma venda. Caso não tenha esse candle que feche abaixo, vamos esperar nos próximos pontos de interesse, que seriam essas regiões aqui. Essas duas regiões são regiões válidas para eu poder pensar em venda a favor do movimento, beleza? Comprar RRP3, não consigo comprar, beleza? Estaria apenas procurando argumentos para poder vender. Arezo. Diário, vamos lá. Região de fundo, vamos traçar nossa linha. Quem opera pelo gráfico de linha dá para ter traçado, fechou fora, fechou dentro, tomou na máxima, né? Então, pelo gráfico de linha, o trade foi acionado, já estaria dentro do trade. Pelo pavio, não. O ideal é esperar o candle fechando abaixo da região, fechando acima da região. Opa, verde. Fechando acima da região, rompendo a máxima, e aí sim a gente pensar em alguma compra. Antes disso, não dá para a gente fazer muita coisa. De fato, aguardar o movimento de Arezzo, vender aqui, está na região de fundo, a gente não vai conseguir fazer nada disso. Beleza? Blitz. Três não tem, tá no meio do caminho, né? Nem no semanal vai ter algum pó, vai ter alguma coisa, então não tem muito o que a gente fazer aqui dentro do movimento, só esperar, se for o caso, alguma venda dentro desse movimento, dentro dessas regiões aqui, para de fato a gente poder pensar no movimento vendedor. Antes disso, não consigo nem vender nem comprar, a gente está no meio do caminho, não tem pó de referência para trás na compra, né? Então, de fato, apenas aguardar o movimento. Se colocar nos 60 minutos, pode ser que a gente espere uma entrada de confirmação. Como seria isso? Rompendo essa região, voltando nessa região, de fato, pode ser um ponto para a gente poder pensar numa possível compra pelo gráfico de 60 minutos. O gráfico de 60 minutos, a gente teve esse order block, que foi o ponto onde o preço parou. Então, de fato, deixando essa regiãozinha de liquidez, pode ser que, rompendo essa máxima e voltando, valide os nossos pós, para a gente lá no gráfico diário poder fazer a nossa venda num preço mais caro. Pelos 60 minutos você vai comprar para levar o preço, no diário você vai vender para manter o movimento da tendência. Beleza? Movimento bem semelhante, dá para a gente entender. O melhor dos cenários é de fato romper essa máxima, romper essa região, voltando, aí sim seria um ponto para a gente poder pensar em alguma possível compra. Vender aqui não vou conseguir vender, né? Estaria apenas procurando argumentos para poder comprar. Beleza pura? Então é isso, galerinha. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike, não tem problema nenhum. Não se esqueça lá da nossa live do nosso Telegram, entre a semana ali do dia 10 até o dia 20. Vamos fazer uma live com vocês lá no Telegram, bem íntima, a gente poder debater e pensar em algumas coisas que possam contribuir com o crescimento de vocês. Fechou? Então é isso, é nóis, tamo junto, beijo, valeu e fui!